Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, a voz do além que vos fala é a Rose e sejam bem-vindos ao meu canal! Você muito provavelmente já jogou algum jogo ou pelo menos já ouviu falar da franquia de Sonic, esse ouriço azul aí é extremamente famoso. E uma das coisas mais legais que tem dentro dessa franquia são as famosas transformações. E é isso que vamos fazer no vídeo de hoje. Vamos reunir todas as transformações que o ouriço azul já teve durante toda a sua vida. Vou falar dos seus poderes e fraquezas, os seus personagens que já tiveram essas transformações e de quebra, se tiver alguma curiosidade, eu falarei aqui também. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Não tem como começar essa lista sem falar da primeira transformação de todas que apareceu na franquia. E eu tô falando da Super Transformação, a primeira e mais recorrente transformação da franquia Sonic. Ela teve sua primeira aparição lá no jogo de Sonic 2 de 1992, onde o Sonic se transforma usando as 7 esmeraldas do caos. E essa com certeza é uma das transformações mais poderosas que o Sonic já adquiriu. E uma curiosidade curiosa que muito provavelmente vocês já devem ter percebido é que a Super Transformação ela é baseada no Super Saiyajin lá da série Goku. Nesse estado, o Super Sonic tem um poder infinito e tem acesso à energia ilimitada. As habilidades do Sonic ultrapassam muito as suas habilidades normais. Sua força é aumentada a tal nível que pode atravessar grandes robôs, barreiras e até armamento espacial do Dr. Eggman sem esforço algum. E até mesmo derrubar o Dark Gaia na sua forma perfeita, cujo seu tamanho é equivalente ao de uma montanha. Sua característica mais marcante, que é a super velocidade, também é melhorada drasticamente, aproximando-se da velocidade da luz. Até porque é por isso que o nome dele é Sonic, porque ele se aproxima da velocidade do som e não da luz. Quer dizer, o nome original dele nem é Sonic, o nome dele é Maurício, mas a gente finge que a gente não sabe disso. Sonic tem várias habilidades na forma Super Sonic que deixam ele extremamente poderoso e overpower. Mas mesmo tendo uma transformação extremamente poderosa, ele ainda tem as suas fraquezas. Por exemplo, o Super Sonic só pode manter a sua transformação em um curto período de tempo, já que o estado de Super Sonic consome muita energia. Outro detalhe que pode ser considerado uma fraqueza é que a super forma pode ser retirada do seu usuário. E existem 2 exemplos disso acontecendo nos jogos. O primeiro deles é quando o Knuckles dá um soco no Sonic e ele se destransforma e o Knuckles acaba pegando as esmeraldas. E o segundo é o Eggman, que ele meio que acaba prendendo o Sonic em uma máquina lá, das Cragglers, e ele drena o poder do Sonic e ele se transforma. Mas além do Sonic, ainda existem outros 2 personagens canônicos que conseguem se transformar na forma Super, que seria o Shadow e o Silver, que ele se transforma em Super Shadow e Super Silver. E a diferença entre esses 2 personagens do Super Sonic é quase nada. A única diferença é que os seus poderes padrões são aprimorados. O Sonic tem a sua velocidade aprimorada, o Shadow tem o seu controle do caos aprimorado e o Silver tem os seus poderes telecinéticos aprimorados. Mas também além desses 3 personagens, existem outros personagens que têm a forma Super, só que eles não são considerados canônicos. E eu tô falando da Super Amy, do Super Knuckles, do Super Tails e de outros personagens que eu não vou lembrar o nome agora. O que, sinceramente, eu acho até bom que eles não são considerados canônicos, porque a falta de criatividade que fizeram com eles foi de um nível gigante. Tipo, eles só brilham. É isso, eles só brilham. Eu acho que a única super forma que eu gosto é a da Trip, porque ela se transforma em um dragão. E essa é uma das nossas curiosidades curiosas que dá pra falar. A Trip é praticamente a única personagem até hoje que consegue se transformar em super sem ser da forma convencional. Porque diferente dos outros que eles ficam amarelo, eles brilham, essas coisas assim,
a Trip se transforma em literais um dragão. E a outra curiosidade curiosa que eu posso falar, que foi o que eu falei lá na frente, é o fato de que o Super Sonic é inspirado no Super Saiyajin lá da série Goku. Só que eu queria adicionar um fato que eu não sabia de Sonic, que é o fato de que o Yuji Naka, que é um dos criadores de Sonic, em uma entrevista, ele foi questionado se o criador de Dragon Ball, o nosso querido falecido Akira Toriyama, ele tinha feito algum comentário sobre o Super Sonic e o Yuji, ele apenas sorriu e disse, não. E era isso que eu queria falar mesmo, porque eu achei muito engraçada essa informação. A próxima transformação da nossa lista é a hipertransformação, uma transformação mais poderosa do que a super. A hipertransformação é uma transformação alcançada ao aproveitar o poder das 7 super esmeraldas, que são versões aprimoradas das Esmeraldas do Caos, usando a Esmeralda Mestra. A sua aparência não é tão diferente da sua transformação. Ele apenas brilha com as mesmas cores das Super Esmeraldas. Ele tem muito mais faíscas brilhantes flutuando ao redor dele do que a Super, e quando ele vai se mover, ele deixa várias imagens pelo caminho onde ele passa, o que dá a entender que ele é muito mais rápido do que a Super Transformação. Os poderes do Hyper Sonic é bem parecido com as da Super Sonic. O Hyper Sonic também é invencível, só que ele pega as habilidades do Super Sonic e dobra de quantidade. Além disso, o Hyper também se mostra mais efetivo do que a Super, já que diferente da Super, o Hyper consegue respirar debaixo d'água, sem precisar usar as bolhas de ar, que nem o Sonic normal faz, ou que o Super Sonic não consegue fazer. Então sim, o Hyper é muito mais poderoso do que a Super, deixa quase a Super no chinelo. Pra falar a verdade, vocês vão ver durante esse vídeo todo que a Super de todas é a mais fraca em comparação às outras transformações que a gente vai falar daqui a pouco. Mas até uma transformação tão poderosa quanto a Hyper também tem as suas fraquezas. Por exemplo, mesmo que o Hyper Sonic ele seja invulnerável a todos os ataques e obstáculos, os ataques do Dr. Robotnik ainda podem fazê-lo cambalear por alguns segundos, ficando atordoado. E assim como outras transformações da série Sonic, a Hyper também drena energia, muito mais do que a Super. Ou seja, ficou sem energia, voltou ao normal. Mas além do Sonic, também existem outros personagens que também têm a forma Hyper, como a Amy, o Knuckles, o Tails. Só que eu não vou me aprofundar muito neles, porque nem a forma do Sonic é considerada canônica, e eu vou explicar mais lá na frente por que isso acontece. Nós também temos algumas curiosidades curiosas sobre essa transformação, como por exemplo, o Takashi Iizuka, que é o criador da Hyper Sonic, ele disse que não acredita que há qualquer possível maneira de trazer o Hyper Sonic de volta para a franquia, o que dá a explicação do porquê ele só apareceu em Sonic 3 e Knuckles. Outra explicação é porque a SEGA odeia essa transformação, né? Assim como vários outros personagens, que eu não vou falar agora para não ser processada. Outra curiosidade sobre essa transformação é o que aconteceu lá no mais recente jogo, o Sonic Frontiers, onde o Ian Flynn, que é um dos roteiristas mais aclamados de todo o Sonic, ainda bem que ele consertou várias coisas dentro de Sonic que não foram consertadas pela própria SEGA, mas daí a gente deixa para outro vídeo. Ele falou em uma entrevista que no roteiro original ele escreveu inteiramente para tentar trazer o Hyper Sonic de volta, só que o Takashi Iizuka, que é o criador da forma Hyper Sonic, ele não autorizou que o Hyper Sonic fosse usado no jogo. Mano, essa transformação tá guardada, eu acho que há mais de 30 anos. Deixa a transformação ter o seu momento de brilhar. E essa não é a primeira vez que o Takashi Iizuka recusa a usarem o Hyper Sonic em um jogo. Já aconteceu isso outra vez, de um cara querer usar o Hyper Sonic como uma transformação
no jogo, eu acho que era uma transformação final, não lembro direito, e o Takashi Iizuka também não deixou usar. E como o Takashi Iizuka não deixou o Ian Flynn usar o Hyper Sonic como transformação final no jogo do Sonic Frontiers, ele meio que acabou tendo que ajustar o roteiro para poder colocar outra transformação que a gente também vai falar nesse vídeo. E por isso a Hyper Sonic, ela não é considerada canônica no universo de Sonic. É porque ela só apareceu em um jogo e também o Takashi Iizuka e muito provavelmente a própria SEGA, não sei direito, não deixam usar essa forma. Eles querem que você esqueça dela, mas a gente não esquece. Quem é fã não esquece. A próxima transformação da nossa lista é a Dark Sonic. É uma transformação que aparece no anime do Sonic X. É um estado semelhante ao do Super Sonic, só que ele é alcançado pelas falsas esmeraldas do caos e pelo sentimento de raiva intensa do ouriço. Essa transformação, ela apareceu em um único episódio. Sim, em um único episódio, não tô brincando. Lá na saga do Metarex, onde a sua aparência, ela aparenta ter duas formas. Uma durante uma semi-transformação, onde seu pelo ele fica um azul meio marinho, os seus olhos eles ficam mais escuros e o seu corpo ele emite uma aura azul bem escura, bem diferente do Sonic normal, que é bem mais colorido, mais claro. Essa transformação ela é muito mais escura, o que dá o nome dela, né? Dark Sonic. E a segunda face da transformação, que é a verdadeira, tem uma aparência muito semelhante à da Super Sonic. Só que a aura dele é um azul escuro, os seus olhos não têm pupilas, a íris, né, desaparece, a boca também desaparece e o seu pelo fica puxado muito mais para um preto. Não temos muita informação sobre essa transformação, já que ela literalmente só apareceu em um fucking episódio, então não temos muita informação sobre essa forma, nem sobre seus poderes, nem suas fraquezas. A única coisa que sabemos sobre os poderes dessa forma é que ele não parece ser tão poderoso quanto o Super Sonic. Por mais que ele só tenha aparecido em um episódio, aí realmente não tem como saber nada sobre essa besta implacável. Só que o Sonic demonstrou ter movimentos na velocidade da luz, rápidos o suficiente para poder rasgar um robô em vários pedaços em segundos, simplesmente correndo através deles. O Dark Sonic também parece ter a capacidade de voar em alta velocidade, possuindo uma força incrível, amassando o metal, afundando a cara do robô em um soco só. E essa forma também parece ter uma vontade de matar muito grande, uma forma completamente diferente da do Sonic normal, que ele não mata os seus inimigos. Esse daqui não, ele já mata, o que pode ser considerada uma forma maligna do ouriço. Aí você me pergunta, essa forma tem fraquezas? Não dá pra saber. Eu fui atrás dessa forma, eu assisti o episódio que justamente aparece essa forma, mas não fica nem um pouco explícito se essa forma tem algum tipo de fraqueza, até porque ela só apareceu uma vez. E o motivo do Sonic ter se destransformado dessa forma não foi nem por falta de energia, foi o Eggman falando que ele tinha que parar de fazer aquilo, porque o Eggman percebeu que o Sonic ele tava muito alterado. Então ele pediu pro Sonic parar, porque era isso aqui pra ele voar no pescoço de alguém. Então o Sonic ele se destransforma por conta própria, não aparenta ele tendo algum tipo de gasto de energia. Então não tem como saber qual é a fraqueza dessa praga. E o único personagem que alcançou essa forma foi justamente o Sonic. Até existe um Dark Shadow, só que pelo que eu vi ele parece ser completamente diferente do Dark Sonic, da forma que aparece em Sonic X. Só que eu vou falar ele aqui mesmo só por falar mesmo, porque muita gente pode achar que o Shadow se transforma em Dark Shadow no jogo dele. Não, aquela forma é completamente diferente do Dark Sonic do Sonic X.
Tanto que essa forma só é canônica no universo de Sonic X. Nos jogos, nas séries, nos filmes, em qualquer mídia de Sonic, essa forma não é canônica. E como curiosidade curiosa, a gente pode falar como o Dark Sonic se transformou um fenômeno dentro da comunidade Sonic. É impressionante. Ele só apareceu em um único episódio, mas ele explodiu quase como se fosse uma bomba dentro da comunidade. Todo mundo conhece essa forma dentro da comunidade, mesmo que não tenha assistido Sonic X uma vez na vida. Ele é incluído em fanarts, fanmovies, como o Nuzzle Unleashed, fanfics, mods de jogos, etc. Essa é uma das transformações mais conhecidas dentro da comunidade. Que, por sinal, você sabia que o nome Dark Sonic foi originalmente dado pelos fãs? Essa transformação, em particular, não tinha um nome oficial. Só em 2016 que a SEGA oficializou esse nome para a transformação. Detalhe, esse episódio que o Dark Sonic apareceu, ele foi lançado em 2006, ou seja, 10 anos depois que a SEGA oficializou o nome. E como a Hyper Sonic, muito provavelmente a gente nunca mais vai ver a Dark Sonic pelo resto da franquia, já que ela era exclusiva de Sonic X. E também ela só é canônica dentro do Sonic X, e não nos jogos, nem nos filmes, nem em qualquer lugar, só no Sonic X. O que é uma pena, porque eu gosto dessa transformação. Tem uma cena no filme que ela seria perfeita se fosse usada, mas como ela não é considerada canônica em nenhum lugar além do anime, infelizmente, mais uma transformação que vai ser esquecida ao longo do tempo pela SEGA. Agora, essa transformação, ela não deve ser confundida com a Dark Sonic, já que os nomes são parecidos. O nome desse aqui é Dark Spine Sonic. Ela teve sua primeira aparição lá no jogo Sonic and the Secret Rings, que foi lançado em 2007. E essa pode ser considerada uma das primeiras formas que o Sonic assumiu que ele se transformou sem querer, já que quando ele estava de frente para a forma incompleta de Wolf Laia Walaia, eu espero que seja assim que seja pronunciado o nome dele, enfim, o Wolf Laia Walaia acabou absorvendo os anéis do mundo, só que 3 deles acabaram se dispersando do seu corpo, e eu meio que sem querer o Sonic acabou absorvendo os 3 anéis, sendo esses os anéis da raiva, tristeza e ódio, que juntando todos esses 3 anéis se formou o Dark Spine Sonic, que por sinal também é uma forma incompleta, já que ele só absorveu 3 dos 7 anéis. 4 anéis ficou com o Wolf Laia Walaia e 3 anéis ficou com o Sonic, então essas 2 formas elas são incompletas. Nessa transformação, o Sonic ganha uma cor mais índigo, com algumas faixas percorrendo ao seu corpo, os seus olhos ficam totalmente brancos, sem ter pupila nem íris, e suas luvas e os seus sapatos não existem nessa transformação. E sim, o Sonic não tem dedos nos pés. Sonic também acaba ganhando uma aura laranja flamejante, o que combina com seus poderes, já que ele possui a habilidade de manipular 3 elementos. No total, são a chama, a escuridão e o vento. Suas habilidades pirocinéticas, em particular, permitem que ele crie e controle o fogo. Em combate, ele pode criar chamas concentradas ao redor de suas mãos e pés, para aumentar a força destrutiva de seus socos e chutes, que já não são tão fracos assim, eles são bem poderosos. Dark Spine também demonstrou habilidades profundas e brutais em combate corpo a corpo, e mantém a velocidade incrível de sua forma base, sendo capaz de dar chutes e socos poderosos em rapidez sucessão, bem como exibir o poder de voo em alta velocidade. Ele também é capaz de executar o Time Breaker. Sim, o Sonic nessa forma consegue parar o tempo. E como ele é infundido com parte dos poderes dos Anéis do Mundo, que são o que mantém o mundo das 1001 Noites unidas, Dark Spine também pode distorcer a realidade desse mundo. E a extensão de como ele pode fazer isso é desconhecida,
já que com um único gesto, Sonic pode mudar o mundo das Mil e Uma Noites de volta ao normal, depois que o Erazudin o tinha transformado esse mundo em um completo vazio. Mas o Sonic fez isso a custo de expulsar o poder dos anéis do mundo do seu corpo. E como curiosidade curiosa, ao se transformar, Sonic demonstrou estar com dor, até mesmo gritando de agonia, o que torna essa sendo a primeira transformação em que o Sonic lidou com efeitos colaterais negativos. Mas além dessa transformação, temos outra transformação que também faz parte da série Storybook, que vamos falar dela agora. Essa transformação também faz parte da série Storybook, só que ela se chama Excalibur Sonic. Ela teve sua primeira e única aparição lá no jogo Sonic and the Black Knight, lançado em 2009. Sonic alcança essa transformação com a ajuda dos Cavaleiros da Távola Redonda, que reuniram todas as 4 espadas sagradas, incluindo Calibur, e fez com que Sonic alcançasse essa forma, se tornando Excalibur Sonic. E ao contrário das outras transformações, Sonic não se transforma fisicamente. Ao invés disso, ele veste uma armadura dourada com uma capa vermelha. Desta forma, Sonic é conhecido como o Cavaleiro Supremo, sugerindo um alto nível de poder e habilidades. Assim como Sir Lancelot, que é interpretado pelo Shadow, ele também é chamado assim, já que o Shadow é a forma de vida suprema, aqui ele é o Cavaleiro Supremo, acho que deu pra entender. Sonic tem a sua força aumentada e suas habilidades em esgrima são melhoradas, permitindo-lhe desviar de golpes de espadas esmagadoras e desviar de projéteis apenas com sua espada, a Excalibur. Ele também ganha habilidades de acrobacia e reflexos aumentados, o que permitem fazer rolagens giratórias no ar para evitar ataques. E por fim, ele pode canalizar uma forma de energia dourada mágica para Excalibur, que aumenta muito o seu poder por trás de seus golpes de espada. E para completar, Sonic ainda empunha a Excalibur, que é a maior das espadas sagradas. Com ela, Excalibur Sonic pode cortar qualquer coisa, incluindo barreiras mágicas e desviar projéteis de energia mágica. Agora vamos para as curiosidades curiosas. Uma dessas curiosidades é que Excalibur Sonic foi sutilmente homenageado durante o clímax da luta de Knight lá em Sonic Frontiers, o que faz sentido, já que os dois são cavaleiros. Agora, a outra curiosidade é a sequência de armadura e da transformação de Sonic, que muito provavelmente é uma referência direta a Tokusatsu. Caso vocês não saibam, eu vou dar uma pequena explicação para vocês. Tokusatsu, segundo a Wikipédia, é um termo japonês para filmes em live action ou programas de televisão que fazem o uso exagerado de efeitos especiais práticos. Por exemplo, Godzilla, Kamen Riders, Power Rangers, dentre outros. Tanto que se a gente colocar a transformação de Sonic ao lado dessas outras transformações, você consegue perceber que teve alguma, nem que seja pequena, mas uma homenagem. E se você juntar essa informação com o fato de que o Sonic, originalmente, ele é japonês, eu acho que tem alguma coisa aí. Mas enfim, vamos para a nossa próxima transformação. Agora, essa transformação, ela é conhecida como Sonic the Warthog. Ela teve sua primeira aparição no jogo Sonic Unleashed, lançado em 2008. E essa transformação é uma forma bestial, semelhante a um lobisomem. É uma transformação física extrema que foi criada quando Sonic absorveu a energia de Dark Gaia. E que nem a lenda do lobisomem, essa transformação só é ativada durante a noite. Como Warthog, Sonic perde sua habilidade, que é a sua marca registrada, a super velocidade. Mas, em troca, ele recebe um aumento de densidade muscular e que lhe concede uma força brusca muito grande. Seus braços poderosos, em particular, têm força suficiente para lançar e derrubar criaturas tão grandes quanto um titã, pegar e balançar em torno de inimigos e destruir coisas de metal com um único soco. Ele mantém seus reflexos e agilidades rápidos, sendo perfeitamente capaz de realizar várias acrobacias aéreas durante ataques críticos, principalmente com os minions de Dark Gaia. Ele também pode atingir uma velocidade acima da média correndo de 4. É claro que ele não chega nem aos pés da sua velocidade normal enquanto na sua forma básica,
mas pelo menos ainda é alguma coisa do que não ter nada. Além disso, Sonic the Hedgehog tem a sua própria marca registrada, que é a habilidade de esticar os braços à vontade, e o limite máximo de alongamento é desconhecido. Sonic usa essa habilidade principalmente para atacar e agarrar inimigos à distância e criar impulso para os seus ataques. Ele pode até aumentar seus braços, mãos e pés para aumentar o poder de seus ataques. Fora do combate, Sonic também pode usar essa habilidade para se mover agarrando alvos à distância e balançando ou pulando facilmente de poste em poste. Além disso, Sonic the Hedgehog possui garras afiadas que podem cortar rochas sólidas, e combinando essas habilidades, Sonic pode utilizar um conjunto de movimentos de técnicas de combate que compensam sua falta de velocidade. Sonic the Hedgehog também é capaz de aproveitar a energia negativa para diferentes aplicações. Ele a aplica principalmente em suas técnicas de combate para fortalecer seus ataques, e reunindo energia suficiente, permite que o Sonic entre no modo Unleashed, que é um estado temporário que aumenta sua força e durabilidade. Agora vamos para as curiosidades curiosas, como por exemplo o próprio nome Werehog, que eu acho que já deu pra perceber que é uma palavra misturando werewolf e hedgehog, né? Lobisomem e ouriço em inglês. Só que se a gente olhar gramaticalmente a palavra werehog, esse termo ele é errado, pois were significa homem em latim e wolf significa lobo, né? E se a gente juntar essas duas palavras, fica homem-lobo, ou seja, werewolf, homem-lobo, um homem que se transforma em um lobo. Só que se a gente pegar o termo werehog, were significa homem e hog significa porco. Ou seja, se a gente juntar as duas palavras, fica homem-porco, o que implica que é um homem que se transforma em um porco e não um ouriço que se transforma em um lobo. Mas enfim, a nossa próxima curiosidade é o que aconteceu lá pro final do Sonic Unleashed, que pode ser considerado um erro de continuidade, que é quando o Sonic luta contra o Egg Dragoon, que ele está na sua forma Werehog, pois está de noite. Só que momentos depois, quando o Dark Gaia ele se transforma em Perfect Dark Gaia e ele solta aquela fumaça roxa pelo planeta inteiro, a Amy diz: It was broad daylight a minute ago. O que implica que era de dia há várias horas. Só que tem um porém. A Amy estava em Shamar, que fica ao leste da Eggman Land no mapa do mundo. Por isso, era para pelo menos ser o nascer do sol lá na Eggman Land. Se for assim, o Sonic não deveria ter lutado contra o Egg Dragoon de noite. Ele não estaria na sua forma de Werehog, pois não estaria nem de noite, estaria de dia. Uma possível explicação é porque ele estaria no subsolo e, consequentemente, longe da luz do sol. Mas fica a vocês decidirem se são os fãs que estão vendo coisa onde não devia, que devia só aproveitar o jogo, ou se vocês acham que a equipe de desenvolvimento deveria ter prestado atenção nesse detalhe.